Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso Congresso de Ciências Forenses do Colégio 7 de Setembro. É com grande satisfação que eu estou aqui com vocês e vim trazer uma palestra para mostrar para vocês como trabalhar na área de perícia criminal para quem tem interesse de trabalhar nessa área, tá? Deixa eu me apresentar para vocês. Meu nome é Laércio Carneiro. Eu sou perito criminal da Polícia Científica de Goiás desde 2010. Sou também professor, palestrante, professor de cursos de pós-graduação, de cursos preparatórios para concursos no Brasil inteiro, tá? Já há mais de uma década. E sou apaixonado por esse assunto, adoro falar desse assunto. E recebi com muita satisfação, com muita alegria, o convite da organização do evento para vir trabalhar essa palestra com vocês, tá? Para aqueles, que têm interesse de trabalhar na área de perícia criminal, saberem qual caminho seguir para já ir se organizando para, quem sabe, no futuro, ocupar aí uma vaga, um cargo nas polícias civis, nas polícias científicas, na Polícia Federal, trabalhando com perícia, tá? Então vamos lá, pessoal, vamos trabalhar aqui o nosso conteúdo, cortando para o nosso material. Tá aí o tema, solicitado pela organização do evento para mim, como trabalhar na área de perícia criminal. E aqui eu vou trazer oportunidades não só de nível superior, como também oportunidades de nível médio que nós temos em todo o Brasil aí, tá, gente? Então vamos entrar aqui na nossa palestra. Primeiramente, antes de saber como trabalhar na área de perícia, você precisa saber o que é perícia, por que ela existe, como ela funciona, por que é exigido, Pessoal, a perícia criminal, que é a área que eu mais atuo, nós temos outras áreas da perícia também, a perícia judicial, a assistência técnica, mas são conteúdos tema para um outro evento, tá? Desculpe, aqui no Centro-Oeste, eu moro em Brasília e a gente está em uma época de muita seca. Eu estou gravando essa sua palestra 1h da manhã, de tão apertada que está a agenda, tá? Em consideração aí a organização do evento que nos pediu, Eu estou gravando essa sua palestra 1h da manhã e eu já trabalhei nesse escritório aqui, nesse estúdio o dia todo, 3 turnos. Estamos na época da seca, muito calor, e eu fico o dia todo com o ar-condicionado ligado aqui e às vezes o nariz coça um pouquinho, tá? Mas vai dar certo. Então, pessoal, a perícia criminal, ela existe porque ela é um procedimento técnico científico, um procedimento científico para estudar determinado fato criminoso. Então, ocorreu um crime, a perícia está lá, a autoridade policial, o delegado de polícia pede a presença da perícia e nós vamos lá investigar esse local de crime, investigar esse local de acidente, esse local de suicídio, tá? Então é um estudo detalhado de um local de crime. Para quê? Esse estudo vai ser documentado, materializado no papel por meio de um documento, um relatório científico que a gente chama de laudo, a nossa legislação chama de laudo, e esse laudo pericial ele vai servir de prova para um processo criminal, ele vai servir de prova para um inquérito policial, para um processo criminal, ou pode servir também algumas vezes para um processo civil, tá? E por que é um procedimento científico? Porque o perito criminal ele vai lá investigar o local do crime na busca da verdade. Na busca da verdade, fazendo uso das ferramentas da ciência. Das ciências naturais, das ciências exatas. A química, a física, a biologia, a matemática, a medicina, a balística, a papiloscopia, tá? Porque usando essa linguagem, o perito criminal produz um estudo imparcial, um estudo neutro, sem tendenciosidade, sem beneficiar nenhuma parte, nem a parte vítima, nem a parte acusada. E esse estudo, que é uma prova, serve para as decisões do Poder Judiciário, serve para embasar as decisões do Poder Judiciário.
Tudo isso está previsto no Código de Processo Penal, que é a legislação nossa, né, que regulamenta tudo que acontece no trabalho da polícia, no trabalho da justiça, quando acontece um crime. Então o Código de Processo Penal ele diz como que o delegado vai ouvir o acusado, como que o delegado vai ouvir as testemunhas, como vai ouvir as vítimas, como vai ser pedida a perícia, como deve ser feita a perícia, como que o juiz vai atuar também, o promotor, o Ministério Público, e com a perícia não é diferente, tá? Então tá aqui, ó, o que é a perícia criminal, né? É o estudo técnico-científico detalhado feito num local ou em um objeto relacionado ao crime. É um estudo completo, bem detalhado, realizado com fotografias, com desenhos, medições, oitiva, né, de pessoas, de testemunhas, e por meio da interpretação dos vestígios, fazendo-se uso dos conhecimentos de química, de física, de biologia, matemática, de todas as ciências que possam ter aplicação na investigação de um crime, tá? E o que é vestígio? Vestígio é qualquer sinal ou marca deixado em um local de crime em decorrência de um acontecimento criminoso. Então vamos supor, lá em um local de morte violenta com arma de fogo, um assassinato com arma de fogo. Um vestígio muito comum que a gente vai encontrar é um projétil de arma de fogo, tá? Local de suicídio por arma de fogo. Um vestígio muito importante que a gente vai encontrar é a arma lá no local do crime junto ao corpo da vítima. Se for um suicídio com arma de fogo, o normal é que a arma esteja próxima ao corpo da vítima, tá? Eu vou mostrar alguns objetos para vocês não estranhem, porque aqui é o meu local de trabalho, aqui é um estúdio, para gravação de videoaulas, é uma biblioteca, é um escritório e tem alguns equipamentos da área de perícia também, de medicina legal, é um mini laboratório também, tá? Que eu uso para estudar e dar aula, tá? Então vamos lá. Tá aí, eu trouxe um exemplo para você. Olha só, isso daí é um acidente de trânsito. Esse veículo estava sendo conduzido por essa pessoa que está aí dentro, isso daí é a cabeça de um rapaz. Esse rapaz estava roubando esse veículo e esse veículo estava sendo acompanhado por uma viatura de polícia, tá? A viatura estava fazendo um acompanhamento por rádio, tá aí, ó, a viatura. Chegando a um cruzamento, esses veículos, coincidentemente, o veículo estava sendo perseguido e o veículo que estava fazendo a perseguição da polícia colidiram, aconteceu um acidente. Nesse acidente, esse rapaz que estava conduzindo o veículo, um menor de idade, ele tinha acabado de roubar a mão armada a esse veículo. Esse rapaz morreu, um menor de idade. Os policiais dessa viatura ficaram gravemente feridos. A viatura deu perca total, né? Uma viatura dessa daí hoje custa mais de 200 mil reais. E se o policial for responsável pelo acidente, ele tem de pagar a viatura. Então, por aí começa, né? Olha, envolve a vida de uma pessoa, envolve dois veículos, né? Esse veículo vermelho que foi perdido, essa viatura. E como se não bastasse, essa roda que soltou aqui foi parar dentro de um estabelecimento comercial, dentro de um supermercado e matou uma senhora idosa que estava no caixa do supermercado passando as compras. Tá aí o meu desenho, né, o meu estudo do local do acidente. A viatura vinha nessa avenida, nesse sentido. O carro vermelho, a picape Fiat Strada, vinha nessa rua, nesse sentido. E aqui ocorreu a colisão. A viatura repousou aqui, o carro vermelho repousou aqui. Aqui havia uma vítima fatal, os policiais foram socorridos com vida, não morreram, passam bem, graças a Deus. E aqui havia um supermercado, tá? Aqui havia um supermercado e a senhora morreu aqui dentro, atingida pela roda. Então, pessoal, olha a confusão desse local de acidente. E aí eu te pergunto,
Existem responsabilidades a apurar ou não nesse acidente? Existem. Os responsáveis vão ter de responder pelo acidente, certo? Mas como é que se sabe quem deu causa ao acidente? Aí é por isso que tem de ter a perícia, né? E é por isso que a gente está lá de plantão para realizar a perícia. Então tá aí, ó, o caso é esse daí, a colisão ocorreu aqui, a viatura repousou aqui, só um minutinho. Então tá aí, pessoal. Então o veículo V1, né, a viatura vinha aqui, a colisão ocorreu aqui, a Fiat Strada vinha aqui, a Fiat Strada repousou aqui, a viatura aqui. Então aquele meu desenho feito à mão no local do acidente, na hora de fazer o laudo, ele vai bem feitinho assim, ó, digitalizado no computador. E aqui morreu, dentro desse mercado Canadá, morreu a senhora atingida pela roda. Diante desse estudo, tá aqui, ó, de novo, imagem de satélite, a caminhonete da polícia, a Fiat Strada, o acidente ocorreu aqui. Então, pessoal, depois desse estudo, né, a quais conclusões eu cheguei? Quem deu causa ao acidente? Pelo estudo, né? Como que eu vou saber de onde cada veículo vinha, onde eles colidiram, onde eles repousaram, com base nos estudos de física, nos cálculos matemáticos e no estudo dos vestígios aqui? A qual conclusão nós chegamos? Quem deu causa ao acidente, né, foi o veículo Fiat Strada, o condutor do veículo Fiat Strada, que trafegava em uma rua e tinha de dar preferência ao veículo, a viatura Amarok, que trafegava na avenida e vinha do lado direito do condutor da Fiat Strada. Então é com base em um estudo desse, usando conhecimentos de física, de legislação de trânsito, fazendo-se cálculos matemáticos, que a gente chega a essas conclusões. E a perícia, ela serve para quê? Ela serve para acusar, responsabilizar culpados, ela serve de prova, mas ela serve também para inocentar pessoas que não devam responder por determinado crime. Então é só uma ilustração, um caso real que eu trouxe para você entender a importância da perícia. E por que tem que ter a perícia? Tá aí, ó, Código de Processo Penal, artigo 158, diz: quando o crime deixa vestígio, é indispensável a perícia, é indispensável o exame de corpo de delito, que é a perícia. É por isso que tem de ter e é obrigatória, tá? Por que esse estudo perícia tem de ser feito? Bom, quem vai julgar e vai investigar o crime geralmente não está lá no local do acidente. O perito, ele é os olhos do juiz, ele é os ouvidos da justiça. Então ele vai lá para enxergar, ouvir e interpretar tudo, tá? Porque esse processo criminal, ele vai ocorrer ao longo do tempo. Então pode ser que a audiência ocorra 3 anos depois do acidente ou 6 meses depois. O juiz não esteve no local do acidente. Na época da audiência, o local do acidente não existe mais, né? Então, por isso que tem que ter alguém lá no dia e na hora do acidente para ir lá estudar, documentar e dizer de quem são as responsabilidades, para formalizar tudo, né? Ó, por que tem que ter a perícia? O julgamento ocorrerá muito tempo depois. A investigação se prolonga no tempo. Quem vai julgar e investigar não está lá no local do crime e precisa saber tudo o que ocorreu depois. Além disso, o delegado que investiga, o juiz que julga, o promotor que acusa são leigos em perícia, em ciências. Eles são especialistas em direito, mas são leigos em perícia, em ciências, tá? Então, o que a gente vai lá fazer? Basicamente, responder essas perguntas aqui, ó. O que ocorreu? Como ocorreu? Quem praticou? Quando? Onde? Houve a ajuda de alguém? Por que esse fato ocorreu? Então a gente vai lá entender, elucidar, responder a essas perguntas. Aqui é um local de morte violenta, ó. É um local de assassinato por arma de fogo. Essa vítima aí sofreu vários tiros.
É um local de crime real que eu atendi. Isso daí já tem mais de 10 anos, tá? Deve ter uns 12, 13 anos. Então, só para ilustrar para vocês aí, tá bom? Porque a maioria das mortes violentas, dos assassinatos no Brasil, são com arma de fogo, 70% deles. Com isso aqui, ó, revólver, munição calibre 38, tá? 70% das mortes violentas são por arma de fogo. A maioria são com revólveres, tá? Então, por que esse estudo tem que ser feito? O investigador, o julgador, o defensor, o acusador, ele tem dúvidas, né? Ele quer saber o que aconteceu ali. Foi um assassinato? Foi um suicídio? Foi um acidente? Qual tipo de arma que foi utilizada? Arma de fogo, faca ou uma pedra para um espancamento? Houve uso de veneno, de fogo, de explosivo? A vítima teve chances de se defender? Houve emboscada? Foi pelas costas? Houve traição? Tudo isso é importante, porque lá no artigo 121 do Código Penal, essas situações aí, essas circunstâncias qualificam o crime de homicídio. E o homicídio qualificado, ele tem uma pena maior, entendeu? Então, é por isso que tem de ocorrer. E quem traz tudo isso à tona é a perícia. Tá aí, ó. Outro caso conhecido nacionalmente, a morte do menino Bernardo Boldrini. O menino Bernardo Boldrini, ele foi morto pela madrasta e pelo pai, né? O pai era um médico e queria se livrar do menino para ficar tranquilo com a madrasta, e eles combinaram um plano, né? Um plano maligno, um plano mortal de intoxicar e enterrar o menino. O menino ficou desaparecido, foi encontrado muito tempo depois e a perícia precisava saber de que esse menino morreu, né? Conclusões: foi feito o exame pericial de local, foi feita a necrópsia, que é a perícia médica no cadáver do menino, tá? E foram feitas as análises toxicológicas. Conclusão: o menino foi enterrado já morto. Por quê? Durante a necrópsia não foram encontrados vestígios de solo, de material mineral nas vias aéreas, nas vias respiratórias. Então, quando ele morreu, quando ele foi enterrado, ele já estava morto, tá? Morreu de quê? Não tinha lesões aparentes no corpo. Fizeram as análises toxicológicas e o resultado apresentado é que o menino foi intoxicado por uma droga, um medicamento, né, para dormir, um desses tarja preta, chamado maleato de midazolam. É um benzodiazepínico, é um medicamento da classe dos benzodiazepínicos, que é um medicamento que causa uma severa depressão cardiorrespiratória se usado em grande dose e pode matar. E foi injetado no menino isso, uma dose muito alta para ele morrer, tá? Então foi a perícia que chegou a todas essas conclusões, tanto a perícia criminal como a perícia médico-legal. Como que ocorre, o que acontece quando acontece um crime? Como se desencadeia a investigação? Uma pessoa vai informar a polícia, ó, uma pessoa foi ferida aqui e está morta. A polícia ligando na polícia militar, ligando no 190. A polícia militar vai lá, confere se tem mesmo uma pessoa morta. Quando confirma que tem, vai à delegacia, informa o delegado e aí o delegado aciona a equipe de perícia que vai ao local. Só quem pode pedir perícia, de acordo com a nossa legislação, nessa situação é a autoridade policial, o delegado de polícia. Então acontece um crime, a população informa a polícia vai lá, isola e preserva o local do crime, a perícia é acionada, a perícia comparece no local, faz o estudo técnico-científico, levantamento pericial, e com esse estudo faz-se um documento chamado laudo, né? Que vai para o inquérito policial, para a investigação do delegado, e vai para o processo judicial, para a ação penal.
vai para o promotor, que denuncia, e vai para a justiça, que condena ou inocenta o juiz. Então é assim que funciona, tá? Agora você deve estar se perguntando qual o perfil do profissional para trabalhar nessa área. Se você gosta da área, se você está interessado, você deve estar se perguntando, né? O perito criminal é um profissional de nível superior. Alguns estados ainda aceitam quase todas as formações de nível superior. Exemplo, Bahia aceita todas as formações de nível superior. Estado de Goiás aceita quase todas. Eu sou perito criminal da Polícia Científica de Goiás, tá? Entrei em 2010. O estado de São Paulo, que aliás estamos com o edital do concurso aberto, aceita inúmeras formações, tem que ser bacharel, tá? Agora, a maioria dos estados dividem por vaga para determinadas áreas específicas. Tantas vagas para engenheiro, tantas vagas para químico, tantas vagas para físico, tantas vagas para biólogo, tá? Mas o perito criminal, de modo geral, é um profissional de nível superior que faz uma prova de concurso público, e aí essa prova envolve várias etapas, conforme nós veremos agora, e quando ele passa em todas as etapas ele é chamado e ele vai trabalhar, tá? Então as áreas de preferência são as mais comuns, né? Química, física, biologia, farmácia, medicina na parte de medicina legal, engenharias, contabilidade, tá bom? Para ser perito precisa ser aprovado no concurso público, tá aí os meus colegas lá da Polícia Científica de Goiás, acabamos de ter um concurso também, tá? Agora tudo que você vê de Polícia Científica é azul, certo? Tem o segundo uniforme nosso que é branco, justamente para diferenciar mesmo da Polícia Civil, da Polícia Federal, tá? Então tem de ser aprovado em concurso público de prova objetiva, de questões de marcar, né? Mais a prova de redação. Tem o teste físico, tem os testes psicotécnicos, os exames de saúde, investigação da vida pregressa do cidadão, mais o curso de formação. São todas essas etapas, tá? Lembrando que muitos estados têm também os cargos de auxiliar de perícia, auxiliar de autópsia, técnico de perícia, que são cargos, em muitos estados ainda são cargos de nível médio. Alguns estados ainda têm até cargo de nível fundamental, tipo auxiliar de necrópsia do estado de Goiás. Nosso último concurso agora, como todos, né, foram de nível fundamental. E o salário inicial já é mais de R$6.000, tá? Só que a tendência é que esses cargos se tornem de nível superior. Alguns já se tornaram. Técnico em perícia da Paraíba é nível superior, tá? Auxiliar de perícia no Ceará já é nível superior. Aceita qualquer curso superior, inclusive tecnólogo, tá? Tecnólogo, licenciado, bacharel. Agora, perito criminal, preferencialmente, tem de ser um bacharel na área de ciências. São as formações mais aceitas na maioria dos estados, tá? Quais as características, né, do profissional? Tem que ser um profissional curioso, que gosta de estudar, de escrever, que tem facilidade de aprender as coisas só, porque a gente vai lidar com os casos mais diversificados. Tipo, no último plantão agora, e já é a segunda vez que eu faço isso, eu fiz uma perícia de um naufrágio de uma canoa que comportava 3 pessoas, mas tinha 6 pessoas dentro. 2 morreram. Então a gente tem que estudar de tudo, aprender de tudo, né? Tem que ser um profissional autodidata, tem que ser um profissional paciente, observador, responsável, porque tudo envolve prazos, né? Observador porque ele tem de enxergar os vestígios nos detalhes, tá? E assim sucessivamente. Tá aí, ó. Outras características: ter um bom raciocínio rápido, capacidade de concentração, porque ali no meio do estresse do local de crime não é fácil se concentrar, tá? Tem de ser uma pessoa curiosa, um bom condicionamento físico,
Porque olha os lugares que a gente vai. Olha onde está o corpo aqui. A gente vai fazer a perícia e vai ter que subir essa ribanceira com esse corpo e andar vários metros até chegar no rabecão para colocar o corpo, tá? Tem que ser um profissional imparcial, neutro, né? Que não beneficia nem prejudica nenhuma das partes, ele traz a verdade. Profissional sincero e de bom equilíbrio emocional. Tá aí, ó, os lugares difíceis que a gente vai, nossa viatura, o rabecão descendo. Chegando lá embaixo no rio, a gente desce muito. Chega lá, tá uma vítima afogada, a gente faz a perícia e tem de recolher esse corpo aí para o IML. Onde trabalha o perito criminal? Polícia Civis, exemplo. Polícia Civil do Distrito Federal. Não tem a separação. Ó, Distrito Federal, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Distrito Federal, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Piauí. Deixa eu ver, qual mais? Paraíba, são estados em que a perícia, a polícia científica ainda estão dentro da polícia civil. Então, passando no concurso de perito para essas instituições, você vai trabalhar dentro da polícia civil. Agora, se você passar no concurso de perito de Goiás, você vai trabalhar na polícia científica de Goiás. Se você passar no concurso de perito do Paraná, você vai ser perito da Polícia Científica do Paraná. Grande parte dos estados, por questão de isenção, de separação mesmo da Polícia Civil, já estão separados em polícias científicas, tá bom? Nós temos também perito na Polícia Federal, além das polícias civis e da polícia científica, tá? E nós temos os outros órgãos que trabalham junto com a gente, os IMLs, que são os peritos médicos, e os institutos de identificação, que são os papiloscopistas, certo? O que é feito lá no IML? No IML são feitas perícias em pessoas vivas ou mortas. Exemplos de perícias em pessoas vivas: exame de corpo de delito de lesão corporal, de embriaguez, de sequelas de acidentes de trânsito, exames de violência sexual, tá? E nos mortos são feitos os exames cadavéricos e os exames de identificação. Nos institutos de identificação, que são órgãos, né? Nós temos o Instituto de Criminalística, onde ficam os peritos criminais. Nós temos o Instituto Médico Legal, onde trabalham os peritos médicos legistas. E nós temos o Instituto de Identificação, onde trabalham os papiloscopistas ou papiloscopistas policiais, que são profissionais que identificam pessoas vivas ou mortas, tá? Eles trabalham emitindo a identificação civil, emissão de carteiras de identidade, identificação criminal, identificando criminosos, tá? E a identificação necropapiloscópica, que é a identificação de pessoas mortas por meio de impressões digitais. Os institutos de criminalística, onde trabalham os peritos criminais, normalmente tem duas divisões: a divisão de perícias externas e a divisão de perícias internas. A divisão de perícias externas são os peritos que vão nos locais de crime. Os peritos que vão no local de roubo, no local de furto, no local de acidente de trânsito, no local de suicídio, tá? No local de assassinato. E as perícias internas são os profissionais que trabalham nos laboratórios, laboratório de química, biologia, de balística, de documentoscopia. Então tá aqui, ó, a nossa viatura da perícia externa, tá aqui a nossa equipe de laboratório trabalhando na perícia interna. Perícias externas, outros exemplos: local de morte violenta, tá aí, um local de morte violenta por arma branca, né? E a gente atende muito local de morte violenta por arma de fogo, local de suicídio, tá? Atendemos também perícias em locais de arrombamentos, de furtos. Então isso daqui precisa ter perícia. O Código de Processo Penal exige, tá? Lembrando que onde vai o perito, geralmente vai um profissional auxiliar ou técnico de apoio.
Se você não tem curso superior e quer trabalhar na área da perícia, ainda tem vários estados que aceitam nível médio. Mas não custa nada você fazer um curso superior aí, pelo menos um curso à distância. Eu recomendo um bacharelado de 4 anos, porque aí você, tipo, se você fizer química, farmácia, biologia, contabilidade, engenharia, são faculdades aceitas em todos os estados do país, inclusive na Polícia Federal, para você ser perito, tá? Então vale a pena fazer uma faculdade dessa. Outro tipo de perícia que a gente faz, perícias em locais de roubo, arrombamentos com explosivos. Tá aí, ó, uma agência do Banco do Brasil explodida. Isso daqui é no município de Águas Lindas de Goiás, tá? Então a gente faz essas perícias. Perícias em locais, perícias de danos ao patrimônio, tá? Em uma viatura danificada, né? É muito comum a polícia prender o indivíduo, ele resistir à prisão e ele querer quebrar a viatura. Isso chega lá todo o plantão para a gente fazer perícia, tá? Então isso aí a gente faz também. Perícias em locais de incêndio. É outro tipo de local bastante complicado que a gente vai e investiga. Locais de incêndio, residências, comércios, indústrias. A gente vai lá ver onde o fogo nasceu, para onde esse fogo se propagou, quais danos que ele causou, se tem mais de um foco de incêndio, se esse foco de incêndio decorre de uma falha elétrica, por exemplo, de um equipamento, se foi alguém que colocou fogo, quais os valores dos danos estimados, se foi alguém que colocou fogo, foi intencional ou foi acidental, tudo isso a gente vai lá e apura, tá bom? Outro exemplo de perícia externa são as perícias em locais de crimes ambientais, locais de desmatamento, né, locais de queimada, locais de poluição, locais de mineração, extração de areia, de cascalho, de solo de forma clandestina, incêndios florestais, maus tratos a animais. Tudo isso tem de passar por perícia, tá bom? Então são os profissionais das seções de perícias externas, perícias ambientais que fazem esses exames, certo? Olha, ó, perícias de crimes de maus tratos contra animais. Tá aí, ó, esse exame aí foi eu que fiz, essa cadelinha foi atingida por tiros de espingarda de chumbinho. O vizinho atirou nela alegando que ela estava comendo as galinhas dele. Aí ele foi lá e deu um tiro, né? Tá aqui, ó, na parte superior do pescoço dela, um tiro de chumbinho. Foi eu que fiz essa perícia aí, tá aí um orifício de entrada de projétil de arma de pressão, tá bom? Então esse tipo de exame a gente faz também. As perícias de laboratório, agora as perícias internas, né? No laboratório de química nosso, o que é feito? Perícias de drogas, de explosivos, de bebidas adulteradas ou falsificadas, perícias de venenos, de agrotóxicos, perícias de resíduos de incêndio para ver se localiza vestígio de material combustível que possa ter acelerado o incêndio, que possa ter sido colocado intencionalmente, bebidas, né, e produtos químicos falsificados ou adulterados. Fazemos também análise de sangue, de conteúdo estomacal, de qualquer fluido biológico que a gente precise pesquisar e investigar a existência de alguma substância tóxica ou estranha, tá bom? No laboratório, né, no laboratório de biologia e DNA forense, fazemos exames de sangue, salivas, pelos e sêmen. Fazemos exames de DNA, exames de preservativos, exames de insetos em cadáveres. Tudo isso é feito na divisão de perícias internas nos laboratórios de biologia. Beleza? Perícias em armas de fogo e munições. Nós temos a seção de balística, o laboratório de balística forense. Toda arma que é apreendida tem de passar por perícia. Passa por perícia não só a arma, faz-se uma perícia detalhada da arma
e fazemos também uma perícia detalhada das munições que estão junto com a arma. No final a gente usa a arma para ver se ela funciona, para ver se ela está apta a produzir disparos e tiros. Tudo isso vai no laudo, tá bom? Exames de identificação de armas de fogo por meio de confronto microbalístico. Então vamos supor que aqui, ó, seja um projétil coletado dentro do corpo de um cadáver. Aí o delegado apreendeu essa arma como suspeita. Ele quer saber se essa arma atirou naquela pessoa e matou, se esse projétil saiu dessa arma. Como que a gente faz? A gente coleta o projétil lá dentro do cadáver durante a necrópsia. Quando o delegado apresenta essa arma suspeita, a gente vai lá e coleta um padrão de projétil dela no laboratório e compara o projétil questionado com o projétil padrão. A gente usa um microscópio próprio para isso, que é o microscópio balístico. E aí a gente tem como saber, pelas ranhuras, pelo microestriamento deixado pelo cano da arma no projétil, se esses projéteis saíram da mesma arma ou de arma diferente, tá? Então essa é a seção de balística. Nós temos também nós temos também como exemplo a seção de documentoscopia e grafoscopia. É a seção, é a perícia que faz exame de documentos, de escritos, de assinaturas, para saber se é verdadeiro ou falso, tá? Então é um estudo detalhado que a gente faz. Além dessas aí, nós temos várias outras seções de perícia. Nós temos as perícias de identificação de veículos adulterados. Nós temos as perícias de informática. Nós temos um laboratório só de perícia de informática. Nós temos um laboratório de perícias em equipamentos de áudio e vídeo. Nós temos uma divisão, uma seção laboratório de perícias em evidências diversas. Nesse mesmo laboratório de evidências diversas, nós fazemos perícias de avaliações econômicas de objetos. Então é uma variedade muito grande, gente, de trabalho. Pode trabalhar tanto o perito quanto os profissionais de apoio, os auxiliares, os técnicos, podem trabalhar tanto internamente nos laboratórios, como podem trabalhar externamente nos locais de crime, como podem trabalhar no plantão ou no expediente. É uma área muito boa, muito versátil, dá muita flexibilidade para nós, tá? Então, não se preocupe se você tem vontade de ir para essa área, mas tem medo de mexer com morto, com defunto, com sangue. Não se preocupe, tem N outros locais que você pode trabalhar lá dentro, que você não vai mexer com morto, não vai mexer com defunto, não vai mexer com sangue, tá? Vamos supor que você tenha medo de arma, você não é obrigado a trabalhar com arma, você não é obrigado a trabalhar lá na seção que tem arma. Então é um trabalho muito versátil, a gente não tem rotina, tá? É uma profissão fascinante, eu sou suspeito em falar. E quem gosta, quem tem interesse por essa área, eu falo que pode ir, que você não vai se arrepender. Vale a pena estudar. Os salários são muito bons, tá? A média salarial de início de um perito hoje é de R$12 mil de início. Se entra com 12 mil, na média aposenta aí com 20 mil, 24 mil. Mas nós temos estados que atualmente a perícia, o profissional entra com um salário de 21 mil reais e no final de carreira ele está ganhando mais de 40 mil reais, como por exemplo a Polícia Científica do Paraná, que vai ter o concurso em breve. Estamos com o edital aberto para perito de São Paulo. O salário inicial com os benefícios está a R$ 14.500. Tem muita vaga. Então vamos ter vários concursos aí de carreiras periciais e de carreiras de apoio, né, auxiliares e técnicos nos próximos anos, tá?
E o que a gente tinha para conversar sobre perícia é isso. É um resumo bem objetivo, bem direto, para vocês terem uma noção, um panorama geral, tá? Das áreas de atuação do perito. Espero que vocês tenham gostado. Estou à disposição para dúvidas, pode me chamar lá no direct do Instagram, mas aí você diz de onde você é, seja bem objetivo, bem direto, porque meu Instagram ele tem mais de 100 mil seguidores, então eu recebo perguntas todos os dias, né, de muitos alunos, então eu não tem como ser assim, perguntas muito detalhadas, um bate-papo prolongado, mas dúvidas pontuais a gente tem como trocar uma ideia e responder com todo prazer, com todo carinho e consideração, tá? Como eu falei para vocês, eu sou professor, né? Eu ministro cursos nessas áreas e eu vou deixar aqui para vocês. Combinei com a organização do evento, eles autorizaram. Eu tenho esse curso de medicina legal para concursos públicos. Atende qualquer edital que cobrar conhecimento de medicina legal. Edital de perito criminal, médico legista, delegado de polícia, auxiliar e técnico de perícia, qualquer um, tá? Tenho também esse curso Criminalística do Zero, certo? Que também atende qualquer área de formação. E tem também o curso Criminologia do Zero. Eu ministro esses cursos pelo Direito Simples e Objetivo, DSO. Tá aí as minhas redes sociais, para quem quiser me seguir, me acompanhar, chama no direct lá do Instagram. Aqui tem conteúdos, dicas, agenda de aulas, muito conteúdo gratuito de qualidade, tá? No meu Instagram, @professorlaesio.csi. Tem o meu canal no YouTube também, Professor Laesio Carneiro, que tem várias aulas gratuitas aí de medicina legal, criminalística e criminologia para concursos. Tem a minha comunidade no Telegram, que é a maior comunidade de perícia, medicina legal, criminalística e criminologia do Brasil, tá? Já fomos mais de 10 mil membros, hoje estamos em quase 10 mil, tá? Então é uma comunidade que vale muito a pena você participar, porque quando vai ter algum evento, alguma aula, eu coloco o link lá, eu divulgo lá, eu coloco materiais gratuitos também de qualidade para quem quer estudar. Tá aqui o nosso Facebook, o nosso TikTok, tem o meu site também, metodolaesciocarneiro.com.br. É só você entrar lá e visitar, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, foi um grande prazer estar aqui com vocês, tá? Eu sou suspeito em falar, eu sou apaixonado por essa área, sempre estudei para trabalhar nessa área. Eu sou bacharel em Química pela Universidade de Brasília, eu tenho vários títulos de especialização nessa área, tá? Tanto na área de perícia criminal, como na área de perícia judicial, na área de perícia civil, na área de perícia de documentoscopia, grafoscopia, investigação de locais de crime, de cenas de crime. E eu também tenho um curso de especialização, pós-graduação na área de gestão de segurança pública, tá, gente? Então eu escolhi sempre me capacitar, me formar, me tornar cada vez melhor nessa área, tá? Tá aí as nossas redes sociais para vocês entrarem em contato com a gente. Pela sua atenção, meu muito obrigado a você que esteve aqui com a gente nesse momento agradável de bate-papo, de aprendizado, e meus agradecimentos também e meus parabéns à organização do evento, ao Centro Educacional 7 de Setembro, a nossa coordenadora Bárbara que me convidou também, tá? Sinto-me agradecido, honrado e lisonjeado pela oportunidade de estar com vocês aqui, tá bom? Muito obrigado, aproveitem o evento. Vocês vão aprender bastante, porque eu dei uma olhada, tem excelentes palestrantes, excelentes professores, excelentes profissionais, tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Valeu!